Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, possa vos abençoar. Nós estamos começando mais um vídeo e desta ocasião nós vamos falar sobre o batismo verdadeiro. Muitas pessoas batizam nos títulos, mas nós vamos ver pela palavra de Deus qual é o batismo verdadeiro segundo o que Jesus ensinou. E para isso nós vamos ler em Mateus 28, 19, que foi aonde Jesus deu a ordem, né? São Mateus 28, versículo 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É preciso entender a palavra, é preciso entender o que Jesus disse aqui. Preste atenção no que Jesus está falando. Ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós notamos, irmãos, irmãs, amigos que nos ouvem nesta hora e nos assiste, que Jesus está pedindo um nome. Em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto: Pai é nome? Filho é nome? Espírito é nome? Não. Isso não são nomes. Isso são atributos de um Deus poderoso. Por exemplo, eu sou pai, mas eu também sou filho. E eu tenho o Espírito Santo. Eu sou quantas pessoas? Eu sou uma pessoa. Então, é preciso entender o que Jesus disse aqui. Ele pediu o nome. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas que nome é esse? Você pode olhar essa Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar nenhum batismo que foi realizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque isso não são nomes, isso são títulos. Então, se você foi batizado nos títulos, você ainda não foi batizado corretamente, conforme o que Jesus está pedindo. E então, seguindo isto ainda mais um pouquinho, nós vamos olhar que Jesus deu a ordem aqui em Mateus 28, 19. Mas aonde que esta ordem foi colocada em prática? E eu vou dizer, é preciso ter o Espírito Santo para que você possa entender o que você está lendo. Então, eu vou ler mais uma vez para ficar bem frisado. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora, Jesus Cristo disse isso para os seus discípulos. Jesus aparece a seus discípulos em Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí Jesus deu a ordem para que eles fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas agora vamos ver, irmãos, aonde que isto se cumpriu. Até então, os discípulos não sabiam o que fazer, mas em Atos 2, no versículo
Eu vou pegar o versículo 37 e você pode ver aqui pela minha Bíblia que é as primeiras conversões. As primeiras conversões. Então, e diz assim, porque isso aqui foi depois da descida do Espírito Santo, depois que eles receberam o Espírito Santo, depois que eles foram embriagados pelo Espírito Santo, e eles perguntaram a Pedro, eu vou ler, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, desceu um temor grande sobre eles, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E Pedro, tendo a revelação de quem era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele disse assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro deu esta dica para eles, porque ele viu o que significava aquelas palavras que Jesus disse em Mateus 28:19. Então, irmãos, nessa última era em que nós vivemos, nós temos recebido de Deus uma mensagem reveladora, uma mensagem restauradora, que nos traz de volta a doutrina dos apóstolos. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque tem pessoas que ainda não sabem que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. E para que eu não leve essa culpa após, quem sabe, a minha morte, para que eu não leve essa culpa, que eu sei, você sabia e você não falou. Então eu vim aqui hoje para trazer para você as verdades da palavra de Deus. E Pedro seguiu dizendo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a todos vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, esta palavra chegou para nós. E eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Se Deus quiser se revelar a você e deixar isso descer no seu coração, e você entender que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo, você aceitará seu batismo. Você será batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa ingressar na carreira cristã e você ser arrebatado a qualquer dia desse, por ocasião do arrebatamento. Nas minhas costas, atrás, você vai ver agora esta pedra de 3 pontões. Esta pedra, ela tem 3 pontas. Eu quero tipificar aqui Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, é uma pedra só. É uma pedra só com 3 pontas. O mesmo significado nós podemos colocar, porque Deus, Ele desceu, fez sombra sobre Maria, e Ele gerou Jesus ali, sem atos sexuais, sem contato com o homem, foi gerado Jesus. E aí Deus encarnou em Jesus. Agora, irmãos, você entendeu isto? Você entendeu agora que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo? Você entendeu isso? E também em Colossenses,
no capítulo 3, versículo 17, Paulo diz assim: e quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai. Vou ler de novo. E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai. Então, se orarmos, temos que orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Se formos batizados, temos que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Para perdão de quê? Dos nossos pecados, apagar essa vida pregressa, essa vida que nós tínhamos no passado, aquilo foi apagado. E nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, sendo batizado em nome do Senhor Jesus. Agora, meus queridos irmãos, depois que você for batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, aí sim você participará da Santa Ceia. E você tomará o vinho, que é estímulo, e comerá o pão asmos, que é só água e trigo, não tem fermento. E depois que você participar da Santa Ceia, você lavará os pés do seu irmão. Isso se encontra escrito, sabe aonde? Em São João 13. Jesus, olha só, no versículo 4 do capítulo 13 de São João, Jesus levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhes disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vocês entenderam o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, após você ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você vai participar da ceia. E depois você vai lavar os pés do seu irmão. O seu irmão vai lavar os seus pés. E vocês vão se abraçar. E aí sim você tomou a ceia completa, conforme o que diz a palavra de Deus. E a ceia tem que ser com vinho. Vinho causa estímulo, não é suco. Paulo teve que corrigir a igreja de Corinto, porque estavam se embebedando e comendo para encher a barriga. Mas não é assim. É um pedacinho e um pouquinho de vinho, e você está tomando a Santa Ceia do Senhor com inteligência.
com inteligência, averiguando a sua vida. E ele ainda diz assim: por isso que há muitos fracos e doentes, por não discernirem o corpo do Senhor. Que Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, possa colocar no seu coração, na sua mente, o entendimento que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você possa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome dele mesmo. Você fica com Jesus Cristo até o nosso próximo encontro, se assim ele permitir. Deus te abençoe. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso!